Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é como combater o fascismo no sul do país, o exemplo de Santa Catarina. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, eu tive algumas semanas em Santa Catarina, né? Fazendo várias atividades. Fui em Floripa, fui em Palhoça, fui em Garopaba. Daqui a alguns dias eu tô indo para o Paraná, então vou passar em Paranaguá, vou fazer atividade em Curitiba e tal. E eu combato há muito tempo esse mito de que o Sul é conservador, é fascista, como se fosse um dado da natureza, né? Um negócio que brota da água, né? Da atmosfera terrestre, desconsiderando que é a história brasileira. Né? Já tem vários vídeos no canal fazendo debate sobre isso, já falei disso em podcast. Tem aqui, por exemplo, corte de podcast que eu joguei pro meu canal, que é o mito do Nordeste progressista. Tem uma parte 1 e tem uma parte 2. Bota os dois vídeos aí na tela, Maxwell. O meu argumento básico é o seguinte, vamos lá. Quando acaba a ditadura empresarial militar e começa a redemocratização, o sul do Brasil era, a nível de região, provavelmente a mais progressista do país. Progressista em termos de organização, aliás, progressista não, de esquerda, diga-se de passagem. Em termos de organização popular, de surgimento de movimentos sociais, de força dos sindicatos, de força do pensamento de esquerda no campo da cultura, de avanço de experiências institucionais de prefeituras, governos do estado, de resultado e eleições presidenciais. Então vocês peguem, por exemplo, os resultados de Lula e de Brizola na eleição de 89, foi ótimo, viu, no sul do país. Ótimo, maravilhoso. Inclusive, nesse mesmo período, o Nordeste quase inteiro votava nos candidatos indicados pelo PFL, que era a Antiga Arena, que depois virou DEM, que agora é União Brasil, né? Inclusive, esse mito do Nordeste progressista, ele já o pessoal vai ter que acordar, né? Porque teve eleição municipal esse ano. Das 9 capitais do Nordeste brasileiro, 7 estão governadas pela direita, pela extrema-direita, para não falar das cidades maiores. Por exemplo, aqui em Pernambuco, o Jaboatão é governado por um político de extrema-direita, ligado ao PL, né, ligado ao bolsonarismo. Petrolina é governado pela família Coelho, né, pelo Simão, que é um poste lá da família Coelho, que era bolsonarista, agora está próximo do PSB, mas é uma família, né, enfim, uma oligarquia tradicional, né, gente? Programa neoliberal, flerta com vários aspectos da extrema-direita e por aí vai. Inclusive, dessas duas capitais que não estão na mão da direita ou da extrema-direita, né? Recife, a bancada progressista diminuiu o número de vereadores, viu? O PT tinha 3, foi para 2, o PSOL tinha 2, foi para 1, e o PCdoB tinha 1, manteve 1 com a Cida Pedrosa. Em Fortaleza, foi que houve nem sequer uma conquista, né? Foi uma troca. Tava com o PDT, e a PDT é base do governo, tá lá com o Ministério, vamos com base progressista. Tava com o PDT, foi pro PT. Então esse mito do Nordeste progressista também, as pessoas uma hora vão ter que acordar em relação a isso, né? Mas veja, o que é mais importante? Essa coisa do Sul é fascista, o Sul é conservador e tal. Primeiro, eu já falei isso no canal, é um discurso perigoso que estimula separatismo, estimula ódios regionais entre o povo brasileiro, né? Então, assim, eu não odeio ninguém do Sul do Brasil, eu não odeio sulistas, eu odeio a burguesia. É isso, eu odeio a burguesia. Existe conservadorismo? Existe. Existe fascismo? Existe. Como existe em vários lugares do Brasil com expressões diferente. Só que esse pensamento ele tende a absolutizar a realidade conjuntural do momento como se ela não fosse passível de mudança e não vê as contradições e as potencialidades de atuação. Então, por exemplo, eu fui agora para Santa Catarina e algumas coisas me chamaram a atenção. E aí, tanto dados que eu pesquisei quanto olhômetro, né? Olhar de vista assim. Vamos lá. Alguns dados. A Carta Capital soltou uma matéria muito boa sobre a escala 6x1 no Brasil. Santa Catarina é o estado que mais tem trabalhadores e trabalhadoras na escala 6x1. Bota aí na tela, Maxwell, o gráfico que eu acho que não te mandei, me pede aí no WhatsApp que eu te mando. E aí, por exemplo, a pauta pelo fim da escala 6x1 vai ter um potencial de mobilização enorme em Santa Catarina, percebe? Santa Catarina também tem uma das cestas básicas mais caras do Brasil. Então, o debate sobre o custo de vida lá é fundamental. A especulação imobiliária é um negócio assustador. Inclusive, eu fui para Garopaba, né, no FICA, o terceiro Festival de Cinema Ambiental de Garopaba, e assim, o custo da cidade foi o caralho, tá ligado? Assim,
Então, assim, um custo de aluguel, de moradia gigantesco, o custo da cesta básica gigantesco e, ao mesmo tempo, né, visitei também Palhoça, que é onde fica a ocupação do Carlos Marighella, que já a gente vai falar dela. Palhoça, por exemplo, é a cidade que mais cresce em Santa Catarina e aí tem um crescimento muito fruto de migração. Então, nesse momento, Santa Catarina tem uma migração gigantesca do norte e do nordeste para o estado e aí tem todos os problemas que você possa imaginar dessa população migrante em termos de falta de moradia, racismo, xenofobia, trabalho precário, né? Gente que chega para tentar a vida em outro estado e acaba aceitando todo tipo de trabalho. Santa Catarina também é um foco muito importante de receber mão de obra estrangeira migrante, como venezuelanos e haitianos, que estão sendo contratados em massa por grandes empresas como a JBS Friboi. E aí, dentro dessa lógica, né, o sujeito saiu da Venezuela numa situação complicadíssima, veio para o Brasil, bota ele para trabalhar que nem um burro de carga que ele vai demorar para reclamar. Então, você percebia as contradições, os problemas, as movimentações, e aí conversando com os camaradas lá, você via o quanto tem potencial de transformação política. Porque, por exemplo, com essa migração muito grande que está acontecendo em Santa Catarina de maneira geral, região metropolitana, Floripa, Palhoça, por aí vai, você tem uma mudança da composição populacional, da composição cultural, você tem uma perspectiva. E, por exemplo, um sujeito de Belém do Pará que foi trabalhar, tentar ganhar a vida em Floripa, ele não vai se reconhecer com um tradicionalismo de colonos alemães ou italianos de Santa Catarina, não, sabe? Ele vai ter outra lógica, ele vai buscar outras referências culturais, ele vai se inserir em outra subjetividade, por aí vai. E aí, porra, como combater o fascismo? Eu acho que fazendo um feijão com arroz, né, gente? Fazendo o básico do trabalho popular, do trabalho de massas. Acho que a primeira coisa a gente precisa parar com essa leitura de paralisia histórica, né? Que não dá para fazer nada, de olhar um Estado e reforçar a pecha de que ali só tem fascismo, só tem conservadorismo e não dá para fazer nada. Inclusive, muita gente de Santa Catarina até reforça isso, né? De que parece que, porra, só é foda militar, só é difícil ser comunista em Santa Catarina. E assim, não, né, gente? E aí, por exemplo, eu fui conhecer o trabalho da ocupação Carlos Marighella, né, lá em Palhoça, região metropolitana de Floripa, na Grande Floripa e tal. E aí, repare que coisa interessante. Como foi a dinâmica? Explodindo o preço dos aluguéis em Palhoça, uma especulação imobiliária comendo no centro. E aí, em pleno governo Bolsonaro, volta e me aparece os petistas imbecil, né? Na internet, no Twitter principalmente. Ah, porque não fez luta no governo Bolsonaro? Pois bem, em pleno governo Bolsonaro, mais de 100 famílias ocuparam um terreno que estava abandonado há anos sem cumprir sua função social e foram criar a ocupação Carlos Marighella. E aí, como Palhoça é uma cidade que está crescendo muito, e é isso, um palco de especulação imobiliária gigantesca, o governo do estado, prefeitura, se mobilizaram e montaram uma operação de guerra, né, um aparato gigantesco, dezenas e dezenas de policiais, e fizeram a desocupação das famílias. Aí colocaram as famílias no abrigo precário, em que isso durante o finalzinho da pandemia, inverno, frio, alimento com tapuru, várias mulheres tiveram infecção urinária, problema respiratório, a porra toda. As famílias resistiram, saíram desse abrigo precário, foram e fizeram ocupação em outro terreno, que estão até agora, e tem mais de 60 famílias até hoje na ocupação Carlos Marighella. O que a galera fez? Pautou o debate por moradia, combatendo a especulação imobiliária em Palhoça, organizou várias famílias, fez um trabalho prévio gigantesco de debate, de conscientização, de conversa política, montou a ocupação, conseguiu consolidar a ocupação, e tudo isso exige planejamento, né, gente? Assim, você tem que pensar, por exemplo, tem energia lá, vai ter que ter alguém para fazer uma ligação ou arrumar um gerador, tem que pensar em segurança, tem que ter gente que saiba organizar as famílias, que saiba fazer técnicas de saneamento básico ecológico, se não tiver rede de saneamento estruturado. Enfim, tem uma série de planejamento, de organização prévia para colocar isso em prática. O fato concreto é que as mais de 60 famílias estão lá na ocupação há meses e meses e meses, mais de um ano, conseguiram montar. E aí eu vou falando e Maxwell vai colocando as fotos. Por favor, enviei para ele. O fato é que as famílias conseguiram organizar uma escola popular, conseguiram organizar uma dinâmica de formação permanente. Então tem um Cine Marighella que passa filme,
tem formação, regularidade quinzenal de educação ambiental, de educação jurídica, próprio debate sobre conjuntura, sobre luta de classes na cidade, no estado, no Brasil. Além da educação política, né? Tem a educação formal, porque enfim, tem problema de analfabetismo, tem problema de analfabetismo funcional. Então criaram a escola para reforço para criança, para EJA, para ajudar em preparação para vestibular, por aí vai estar tudo garantido. Então criando agora uma cozinha comunitária, já tem uma academia vermelha que dá aula de Muay Thai e outras artes marciais, agora vai entrar capoeira. Tem karatê e tem Muay Thai, agora vai entrar capoeira. Estão criando agora uma horta comunitária, e aí a ocupação sempre teve a pegada de associar, né, a luta pelo território, a luta pela moradia com a dinâmica da produção, né, produção para gerar renda, para movimentar comércio, para garantir a inserção cada vez maior daquela comunidade de ocupação no seu entorno, inclusive para ter política também de solidariedade, né? Por exemplo, tem a Comuna Marildo, que foi um processo de luta pelo território que também teve participação fundamental dos comunistas também em Santa Catarina. Ana Marildo produz, está lá produzindo alimentos e tal, já fez várias doações, já ajudou outros movimentos de luta, outras ocupações e por aí vai. Então está trabalhando agora por uma horta comunitária, está sendo um espaço de acolhimento para vários imigrantes, para venezuelano, para haitiano, para gente também que vem do norte do Brasil, com destaque para Belém do Pará, e aí não consegue pagar um aluguel, não consegue um lugar para morar, vai para a ocupação, um espaço também de educação política, de proteção, de garantia de direitos às crianças. E aí, o que é que você repara? Você repara que você estabelece uma ocupação, tem muito trabalho, tem muita resistência, tem muito preconceito, mas ele rapidamente vira um lugar de referência, em termos de organização popular, em termos de acolhimento, em termos de oferecimento de serviços. Então, assim, no bairro da ocupação, a ocupação é referência de lugar para a criançada brincar, e tem campeonato de futebol, e tem reforço, e tem professor, e volta e meia tem uma brigada médica para fazer atendimento, para garantir o mínimo, né, de acesso à saúde para a comunidade, para os moradores do entorno. Então vira um lugar de referência, e a partir daí você desdobra em várias frentes de trabalho. Frente no movimento estudantil secundarista, né? A ocupação tem mais de 40 crianças, então essas crianças já vão sair dali, vão fazer grêmio, já vão fazer militância no movimento estudantil também. Frente de trabalho sindical, porque assim, não acho que quem está em ocupação, gente, é só trabalhador desempregado na extrema miséria, não. Tem uma porrada, ó, você vai na ocupação de qualquer movimento, você vai achar uma porrada de trabalhador, trabalhadora. Empregado, aí isso para algumas pessoas que não conhecem a realidade do nosso povo pode até parecer estranho. Acaba até empregado, às vezes tem uma motinho, às vezes tá financiando um carro e tal, mas não conseguiu pagar a casa, sabe? É isso, não conseguiu pagar a casa. Ou então tinha uma casa que era tão distante do trabalho que não tinha condição. Enfim, há várias possibilidades da situação de estar sem teto, sabe? Nem necessariamente a pessoa sem teto é uma pessoa desempregada, não. Então, e a ocupação também abre um trabalho sindical, também abre um trabalho com a cultura, aproximando a galera da cultura. Então, o que eu vi em Santa Catarina foi a galera fazer um negócio muito inteligente, assim. E que é isso, não é nenhuma novidade, não é nada revolucionário, mas estabelece uma ocupação como locus de luta por território. Essa ocupação, a lá inspiração, né, modelo Panteras Negras, essa ocupação é um espaço de garantir, frente à negação da ação do Estado burguês, de garantir direitos na medida do possível, de garantir o mínimo de acesso à cultura, ao lazer, à educação, à saúde, mas brigando e cobrando, né, os serviços públicos do Estado burguês também. Pensa esse território como um espaço de luta e de resistência para conseguir o terreno, né? O terreno onde fica a ocupação Carlos Marighella. Estava abandonado fazia 8 anos, cheio de dívidas, sem cumprir sua função social. Pensa o terreno como um espaço de luta, mas também como um espaço de produção, até pensando nessa produção como forma de financiar, autofinanciar o movimento, autofinanciar a luta. E aí, a partir disso, cria condições, inclusive, para daquela ocupação ela ser a base de apoio para fazer mais ocupação, né? Para fazer outras ocupações num processo de crescente em que todo o território
ao invés de ser um espaço livre para especulação imobiliária, vai ser um espaço em disputa. E aí cada território vai virar, se me permite uma metáfora, uma espécie de quilombo de resistência, onde a gente vai ter um núcleo de militância, de organização de famílias, de formação da própria militância, de oferecimento de serviços, de dinâmica de produção, e vai, a partir dali, potencializando outras frentes de luta, frente cultural, frente sindical, frente do movimento estudantil, e vai ganhando respeito. E aí, essa é a coisa, inclusive, uma das coisas que mais me chamou a atenção. Você recebe, bombardeado pelo senso comum, né, uma ideia que, por exemplo, num estado como Santa Catarina, vai ser muito difícil, que seja impossível você fazer uma ocupação, e as pessoas do entorno que, enfim, talvez não precisem, ou não precisam naquele momento e tal, vão respeitar, vão considerar, e respeitam, consideram, porque vê que é um negócio organizado, vê que é um negócio disciplinado, vê que é um negócio sério, vê que é um negócio que não tem bagunça. Então, veja, é um simples trabalho de massa. E aí alguém pode dizer assim, mas Jones, peraí, pô, tu falou de um estado, mas tá falando só de uma ocupação? Não, gente, tem mais ocupações, tem mais trabalho de moradia, tem trabalho de expansão. Só que eu escolhi esse exemplo em particular porque eu pude visitar com calma, conversar com as pessoas, olhar bem, reparar a dinâmica e tal. E você percebe que, meu irmão, não existe segredo, assim. É você fazer o básico, sabe? Você fazer o básico que a coisa anda. E aí, claro, fazer o básico não é fácil, né? Porque é isso. Por exemplo, eu não sei aqui quem aqui já participou de uma ocupação, mas é um trampo da desgraça. É um trampo da desgraça. Tipo assim, de você mapear o terreno, aí você descobre de quem é o terreno, aí você vê quanto tempo ele está abandonado, aí você faz o levantamento das dívidas do terreno, aí você analisa se tem segurança, aí você planeja a ocupação, aí você organiza as famílias. Normalmente você organiza as famílias para fazer uma ocupação. Se é um território que você ainda não tem trabalho de base, você vai demorar 1 ano, 6 meses, por aí vai. Você organiza as famílias, aí para fazer a ocupação tem que arrumar vários carros, aí tem que levar bambu, tem que levar lona, tem que pensar em energia elétrica, em água potável, em alimentação, montar uma cozinha coletiva, tem que garantir a segurança, tem que ter advogado popular, enfim, tem uma série de coisas. A galera de Palhoça, por exemplo, da ocupação Carlos Marighella, conseguiu, velho, já fechou BR, já fez um protesto sozinho, só ocupação, levou mais de 500 pessoas para protestar na Câmara dos Vereadores, já movimentou a cidade, já tocou a desgraça e conseguiu virar uma referência para várias lutas populares, percebe? Então você percebe, veja, fazendo o básico, o feijão com arroz, mas bem feito, planejado, organizado, disciplinado, aquela coisa que a gente fala tanto do marxismo-leninismo, né, da disciplina, da organização, do centralismo e tal. Quando é colocado em prática, olha, não precisa inventar, não precisa ter o horizontalismo, novas formas. Não, quando é bem feito, colocado em prática, feijãozinho com arroz mesmo, o negócio anda muito. Então, eu fiquei muito feliz acompanhando o trabalho de luta por moradia, de luta por território, que a galera tá tocando em Santa Catarina. É uma galera que também que cruza os trabalhos, né? Luta por moradia, cultura. Então, por exemplo, o festival que eu fui, de Garopaba, o FICA, tinha muita gente que toca a ocupação Carlos Marighella, que estava também ajudando na organização, contribuindo na organização do festival, né? Então, assim, as interconexões entre as lutas. Tudo isso para dizer o seguinte, a ocupação Carlos Marighella é esse exemplo todo e quer expandir seu trabalho, quer expandir sua organização, quer expandir sua estrutura e precisa de ajuda, de financiamento para conseguir fortalecer o trabalho da horta comunitária, né, que está avançando em uma horta comunitária baseada na agroecologia, e vem todo um debate também sobre uma produção de comida sem veneno, sobre a produção de comida, não de commodities. Então está fortalecendo cada vez mais o trabalho da escola popular, o trabalho da Academia Vermelha, o trabalho da oficina produtiva. Então, por exemplo, a gente tem camaradas do PCBR e do TI que estão dando aula na ocupação Carlos Marighella sobre manutenção de computador, ensinar a galera a mexer, básico de programação, de edição e por aí vai. Então, assim, a galera está precisando de ajuda, está precisando de força para cada vez mais ampliar esse trabalho de base e espraiar, ampliar esse trabalho por todo Palhoça e toda a grande Florianópolis e além, né? Inclusive, próxima vez que eu voltar em Santa Catarina, eu prometo, gente, eu prometo que eu vou em Itajaí, viu? Eu vou em Itajaí. Como é que eu vou? Eu não sei, mas eu vou. Só aguardar. Então, se você puder doar, se você puder fortalecer, eu acho muito importante, porque, veja, iniciativas como essa acabam ganhando pouca visibilidade porque são em Santa Catarina, né?
fosse uma ocupação massa como essa, com todo esse trabalho de base e tal, e a ocupação tem uma página no Instagram, faz uma ótima divulgação, coloca aí na tela, Maxwell, só que é isso, como tá fora do eixo Rio-São Paulo, não ganha muita visibilidade. Então tá aparecendo aqui o Pix da ocupação, aliás, apareceu durante todo o vídeo quando eu comecei a falar da ocupação, e aí doe, fortaleça. A ocupação Carlos Marighella, ela é um exemplo de como é possível fazer um trabalho de base, um trabalho de disputa da consciência da classe trabalhadora, um trabalho de politização eficiente e que consegue combater e jogar para longe todo o conservadorismo e fascismo que de maneira equivocada se restringe um estado como Santa Catarina a só conservadorismo e fascismo. A Ilha de Desterro tem muito mais que conservadorismo e fascismo, tem muita luta popular. E a ocupação Carlos Marighella é um exemplo. Então, se você puder ajudar a ocupação Carlos Marighella, vai ficar todo mundo muito feliz, toda a militância, todas as famílias, toda a criançada. E é uma iniciativa muito importante. Se você for Santa Catarina, ou até, pô, tô passando em Floripa e tal, manda mensagem na página, fala com a galera, que eu tenho certeza que seria massa você conhecer, dar uma sacada, enfim, seria do caralho. Sigam a página, inclusive, da Carlos Marighella. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.